Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje para a disciplina, de contabilidade aplicada à administração, que é direcionada ao pessoal que vai estar assistindo no formato online, já que nós estamos no regime híbrido de atividades. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão, tá, do conteúdo da primeira unidade que nós estamos encerrando hoje, tendo em vista a nossa avaliação que está marcada para o dia 8, certo? Vocês podem conferir aí no SIGA a data da avaliação, tá bom? Que foi avisado no primeiro dia de aula. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão dos conceitos essenciais e também da parte prática, para que vocês possam lembrar, tirar as dúvidas e fazerem uma boa prova, ok? Então, logo nos primeiros encontros, nós abordamos o que é a ciência, vimos que ciência é um conjunto de conhecimento, né? É um conjunto de informações sistematizadas que foram adquiridas por meio do estudo, por meio da investigação, e que por isso a contabilidade é também uma ciência, porque é um corpo de conhecimento, existem diversas teorias, diversos conceitos que estão incorporados na contabilidade, e esses conceitos foram organizados, foram sistematizados ao longo de décadas, de milênios, né, ao decorrer dos séculos da humanidade, e foi um conhecimento adquirido por meio do esforço, por meio de um esforço intelectual, né, por meio do estudo, por meio da busca realmente por esse conhecimento. E aí nós vimos que a contabilidade é uma ciência, e ela é a ciência que estuda o patrimônio, né? Ela estuda o patrimônio das entidades econômico-administrativas. E o objetivo da contabilidade é fornecer informações aos usuários da contabilidade, ou seja, aquelas pessoas interessadas em conhecer os aspectos econômicos e financeiros das entidades. O objetivo da contabilidade é fornecer a essas pessoas informações acerca do patrimônio da organização. E aí, como você pode ver, o patrimônio é a palavra-chave, ela está sempre associada, porque o patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. E esse patrimônio, ele é representado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vimos que os bens e direitos representam os ativos e as obrigações, os passivos. E a diferença entre os ativos e os passivos nós chamamos de patrimônio líquido, que é a parte residual, né, a parte do interesse dos sócios na entidade, porque é nesse patrimônio líquido que está o capital social, que é o investimento inicial que os proprietários, que os sócios fizeram na organização, bem como os lucros e os prejuízos que a empresa ou que a instituição, quer pública ou privada, está acumulando ao longo do período. E o campo de atuação da contabilidade são as entidades econômico-administrativas. Qualquer organização, qualquer instituição que tenha patrimônio, seja ela pública, seja ela privada, seja ela com ou sem fins lucrativos, ela é campo de estudo da contabilidade, ela é campo de atuação da contabilidade. Vimos também que a contabilidade fornece informações para os seus usuários, mas essa informação ela precisa ser útil. Para essa informação ser útil, ela tem que ter algumas características qualitativas fundamentais, que são obrigatórias, ou seja, sem essas características, a nossa informação não é útil, logo ela não atende ao objetivo de fornecer informações para os seus usuários, né? Ela não vai atender às necessidades desses usuários. E para essa informação ser útil, primeiro ela precisa ser relevante, ou seja, ela precisa fazer a diferença na tomada de decisão. Ao ter essa informação ou ao não ter essa informação, o usuário termina mudando a sua opinião, mudando a sua decisão pelo fato de ter ou não a informação contábil, porque ela faz diferença na hora de tomar a decisão. E, para ser útil, ela também precisa ser uma representação fidedigna, ou seja, ela precisa ser completa,
que quer dizer que toda a informação que o meu usuário precisa para tomar uma boa decisão, ele tem naquele dado contábil. Ela precisa ser neutra, ou seja, ela não pode ter viés, eu não posso destacar coisas positivas e tentar ocultar coisas negativas para manipular a decisão do meu usuário. E ela precisa ser livre de erro, ou seja, todo o procedimento que eu adotei para elaborar aquela peça contábil, aquele relatório contábil, ele deve ser livre de erro. Eu devo ter seguido as normas, as regras, a legislação contábil vigente para fornecer uma informação que tenha representação fidedigna. Sem relevância e sem representação fidedigna, não pode ter informação contábil, porque essas duas são obrigatórias. Se a minha informação ela for representação fidedigna, mas ela não for relevante, ela já não é útil. Se ela for relevante, mas ela não for representação fidedigna, ela já não é útil. Ela precisa ser as duas coisas. Mas eu posso melhorar ainda mais a informação, ou seja, pegar essa informação que já é útil, porque ela já é relevante e já é representação fidedigna, e tornar ela ainda mais útil por meio das características qualitativas de melhoria, tá? E quais são elas? A comparabilidade, que permite que eu identifique o que é semelhante e o que é diferente entre os itens, permite que eu verifique como está sendo o desempenho da instituição ao longo de um período. Temos a capacidade de verificação, que diz que diferentes pessoas, diferentes observadores podem chegar a um consenso sobre o fato daquela informação ser completa, ser neutra e ser livre de erro. Temos a tempestividade, que aborda a questão da informação estar disponível a tempo da tomada de decisão, e a compreensibilidade, que fala de apresentar uma informação clara, uma informação compreensível, de fácil entendimento para o meu usuário. É possível a minha informação ser útil e não ter tempestividade? Sim, porque a tempestividade é apenas uma característica de melhoria. Ela torna mais útil. Mas não é possível a minha informação ser útil sem ser representação fidedigna, por exemplo, ok? Se ficou alguma dúvida, mande uma mensagem enquanto há tempo, tá certo? Antes da prova, para que possamos tentar ajudar. E com relação aos registros contábeis, precisamos revisar toda aquela questão do débito, do crédito, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui um investimento no capital social no valor de 5 mil em dinheiro e 18 mil com uma moto, mais 1.200 reais em mercadorias, tá? Então vamos fazer os lançamentos aqui. Deixa eu mudar a caneta. Lembrando, né, que nós temos o seguinte, nós temos ativos, passivos, PL, receita e despesa, débito e crédito, mais, menos, 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 mais, menos, mais e menos, ok? Então, se eu estou investindo no capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, se eu estou investindo, eu estou aumentando. Quando eu quero aumentar o PL, eu lanço um crédito. Eu vou investir 5 mil em dinheiro, ou seja, o caixa. O caixa é um ativo. Quando eu quero investir no ativo, eu lanço um débito, né? Então, aqui o aumento. Travou um pouquinho aqui, então... Débito. Nós também investimos com uma moto, né? Lembrando que tudo que eu repasso para o nome da empresa já não pertence mais a mim, pessoa física, mas a pessoa jurídica, tá? Então, aqui eu tenho um aumento na moto, né? Que é um ativo. Quando eu quero aumentar o ativo, eu lanço um débito. E a mesma coisa aqui com mercadoria. Mercadoria, estoque também é ativo. Se eu aumentei, né, porque eu investi, eu trouxe mercadoria para a empresa, estou aumentando o ativo, débito. Então, como é que vai ser esse lançamento? Eu vou ter aqui caixa, que é um ativo, vou ter uma moto e vou ter estoque.
Nos débitos, eu vou colocar 5.000 no caixa. Isso aqui é o lançamento 1. 18.000 na moto. E no estoque, 1.200. E no PL, eu vou ter o capital social no valor total, né, que é 24.200, que foi o investimento total que eu fiz. 5.000, 18 mais 1.200. Agora eu vou comprar móveis para as instalações no valor de 2.000 a prazo, para pagar em 10 parcelas. Ou seja, móveis é ativo. Se eu estou comprando móveis, antes a minha empresa não tinha nenhum móvel, agora ela tem. Ou seja, eu aumentei o ativo, então eu vou lançar um débito. Mas eu estou comprando a prazo, ou seja, eu estou aumentando as minhas obrigações. Antes eu não tinha nenhuma dívida, agora eu tenho. Então eu aumentei o passivo. Quando eu quero aumentar o passivo, eu lanço um crédito. Então eu vou aumentar os móveis em R$ 2.000 no débito, lançamento 2, e vou ter aqui títulos a pagar 2.000 no crédito. Vou comprar mercadorias, a gente já viu que mercadorias é ativo, no valor de 1.600, metade à vista, então nós temos aqui caixa, que é ativo, e metade a prazo, então aqui nós temos uma dívida, que é um passivo. Se eu estou comprando mercadorias, antes eu tinha um valor de mercadorias, agora chegou mais itens, então eu estou aumentando o meu ativo. Se eu quero aumentar o ativo, eu lanço um débito. Mas eu estou comprando uma parte à vista, ou seja, eu estou diminuindo o dinheiro do caixa, porque eu estou tirando o dinheiro do caixa para fazer essa aquisição. Se eu quero diminuir um ativo, eu lanço um crédito. E a outra parte está sendo a prazo, ou seja, estou aumentando as minhas dívidas. Se eu estou aumentando o meu passivo, eu também lanço um crédito. Então, aqui eu vou ter o estoque de 1.600 no débito. Vou colocar como sendo no mesmo razonete, supondo que é o mesmo tipo de mercadoria. Vou ter um crédito de R$ 800 no caixa e um crédito de R$ 800 no passivo, numa conta que eu vou chamar de fornecedor. Então, toda vez que você comprar mercadoria, você vai usar o termo fornecedor. Quando você comprar um móvel a prazo, você vai usar o termo títulos a pagar. Reconhecimento e pagamento do aluguel do estande da loja no valor de R$ 400. Se eu tenho aqui aluguel, eu tenho o quê? Uma despesa. Se eu estou reconhecendo a despesa, eu lanço um débito. E se eu já estou pagando, eu vou ter uma diminuição no caixa, que é um ativo. Se eu vou diminuir o ativo, eu lanço um crédito. Então, eu vou ter aqui débito, despesa com aluguel, no valor de 400, lançamento 4, e crédito no caixa. E agora eu vou reconhecer o MEI para pagamento no mês seguinte. Se tem MEI, tem despesa, né? Então, se eu estou reconhecendo a despesa, eu lanço um débito. Mas eu só vou pagar no mês seguinte, ou seja, eu vou ficar com uma obrigação, ou seja, com um passivo. Antes eu não tinha essa obrigação, agora eu tenho, ou seja, eu aumentei o passivo. Quando eu aumento o passivo, eu lanço um crédito. Então, eu vou ter débito em despesa com MEI, e crédito no passivo. Aí agora a apuração do resultado do exercício. A gente tem aqui duas despesas, né? Vamos abrir o ARI, que é a apuração do resultado do exercício. Vou mudar a cor aqui, tá? Onde tem débito, eu vou lançar o crédito para encerrar. Coloco aqui no ARI. Mesma coisa aqui. Então, eu tive
mais despesas do que receita. Na verdade, eu tive receita zero. Então, eu tive um prejuízo de 461,60. Mas eu não posso deixar esse prejuízo aqui. O que é que eu faço? Eu credito o ARE para encerrar. E se eu creditei, agora eu tenho que ter um débito. Onde é que eu vou lançar esse débito? Na conta de prejuízo acumulado. E lembrando que o débito diminui o patrimônio líquido, né? Então, agora eu vou encerrar as contas aqui. Eu tenho. Ui, deixa eu apagar esse que ficou por cima, né? Para não ficar tão. Pronto. Vou colocar outra cor aqui. Aqui a gente tem 5.000 menos 800 menos 400, 3.800. 18.000. 1.200 mais 1.600, 2.800. Móveis, 2.000. Então, o total do ativo é 26.600. Passivo aqui, 2.000. Repete aqui também, porque só teve esses créditos. Então, o total do passivo foi R$ 2.861,60. No PL, a gente tem 24.200 menos 461. Por que menos? Porque é o prejuízo diminui o PL e ele está lançado aqui no débito, né? Que o débito diminui o PL. Então, a gente teve aqui no PL um total de R$ 23.738,40. Se eu somar o PL com o passivo, eu vou ter exatamente aqui o total do ativo. Vamos montar, então, agora o nosso balanço patrimonial. A gente tem aqui no ativo circulante o caixa de 3.800. A gente tem o estoque de 2.800. Temos a moto de 18.000. E temos os móveis de 2.000 no ativo não circulante, né? Então, aqui caixa, estoque, ativo circulante, que é o de curto prazo, que é o que a gente vai utilizar em até 12 meses, e aquilo que a gente vai usar por mais de um ano no ativo não circulante, que no caso é a moto e os móveis. No passivo, tudo a gente vai pagar em 12 meses no máximo, né? Tem o valor dos móveis que a gente vai pagar em 10 vezes, ou seja, em menos de 12 meses. Tem o valor do fornecedor, que são 2 parcelas, ou seja, bem menos de 12 meses, e o MEI que a gente já vai pagar no mês seguinte, ou seja, tudo é no curto prazo. Então, eu vou colocar aqui o MEI a pagar. A gente começa o passivo pela obrigação mais recente, tá? Aquela que a gente vai pagar primeiro. Então, o primeiro que a gente vai pagar é o MEI, depois a gente vai pagar o fornecedor e depois o título. E no lado do patrimônio líquido, nós temos o capital de 24.200 e o prejuízo acumulado de 461,60. Então, aqui nós temos o ativo circulante de 6.600. Temos o ativo não circulante de 20.000. Temos aqui o passivo circulante de 2.861,60 e o PL de 23.738,40. E aqui total do ativo 26.600 e aqui total do passivo e PL também. Pronto, agora vamos para a nossa demonstração do resultado. Receitas nós não tivemos. Tivemos a despesa com MEI de 61,60
e a despesa com aluguel de 400, que dá um prejuízo de R$ 461,60. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da primeira unidade. Espero que vocês tenham revisado, tenham compreendido alguma coisa que ainda não ficou clara. Mas se tiverem dúvida, ainda estou à disposição. Mandem mensagem enquanto tem tempo. E mais informações sobre a prova, a sala onde vai ser realizada a prova, eu vou estar trazendo para vocês em breve. Tá bom? Então fiquem atentos a todos os avisos postados no Siga A. Então é isso e até mais.